Vamos então Yeah. para a próxima apresentação do Vítor, professor Vítor Sencadas. Vítor, por favor. Acho que devem estar a ver o meu ecrã. Sim, Sim. tudo certo. Obrigado. Obrigado, professora Sandra, pela introdução e obrigado também por lerem a minha candidatura. Ah, eu foquei-me numa disciplina do primeiro ano, em Engenharia de Materiais, que é uma OC que começou há 2 anos atrás, esta é a terceira edição. É uma OC que não existia no plano curricular e que foi introduzida então, há 3 anos atrás. Uh, por ser alunos do primeiro ano, traz assim alguns desafios, nomeadamente como cativá-los e motivá-los para frequentarem este tipo de unidade curricular que envolve, é muito complexa, química, física e depois polímeros. Para além de ser uma cadeira de engenharia, também tem muita componente matemática. Tenta fazer aqui uma amálgama entre diferentes tópicos, o que química e física e matemática não é tipicamente o que os alunos do primeiro ano mais gostam de ouvir. Esta é uma UC da licenciatura de Engenharia de Materiais. Eu tenho aqui assim um bocado o enquadramento geral, onde é que isto se insere, e depois como é que se liga à estrutura curricular de Engenharia de Materiais. Também é dado como opção livre, e é normal ter alunos já tive de Química, já tive de Física, e alunos Erasmus também, que frequentam esta UC, e depois liga a forma mais direta. Alguns conceitos são transversais a diferentes UCs, mas a forma mais direta é a tecnologia de polímeros. Aliás, estou a trabalhar para que seja um contínuo entre Química e Física de polímeros, que é uma parte inicial, e depois terminar em tecnologia de polímeros, para que eles entendam qual é a importância destes materiais e das tecnologias relacionadas à transformação das matérias plásticas num contexto de trabalho. As competências para esta UC estão muito relacionadas com a identificação de estruturas químicas, conseguir identificar as famílias dos polímeros, classificar os polímeros de acordo com diferentes critérios, nomeadamente a temperatura, o monómero, enfim, outras coisas. Conseguir calcular algumas propriedades e determinar, como por exemplo, nos polímeros o tamanho da cadeia é muito importante, até porque o distingue em relação ao tipo de materiais, e isso tem umas consequências bastante significativas no comportamento dos materiais, e depois conseguir explicar a relação entre a composição, propriedades térmicas e mecânicas dos polímeros e depois os processos de cinética, de cristalização, que são muito, muito importantes. Como é que eu planeio esta OC? Normalmente eu planeio isto tipo uma escadinha, a gente começa no 0 e termina no 20. E então, no início, fazemos a introdução. Aqui nesta aula de introdução, fazemos atividades em aula e atividades em casa. Em aula, explico as regras básicas logo de início. Como é uma cadeira do primeiro ano, eu defino logo os grupos. Também faço à frente deles, utilizando ferramentas de jogo aleatório. Coloco lá o nome dos alunos e depois defino os grupos, quantos quero, e aquilo aparece preenchido à frente deles. Também lhes digo, é só um clique, porque senão aquilo nunca mais para. Hum, Tem funcionado bastante bem. Há alunos que depois trabalham entre si dali para a frente. Há outros que, pronto, ok, com estas pessoas nunca mais quero. É bom para gerir conflitos, também, para que eles consigam gerir conflitos, trabalhar com pessoas que não estão habituadas a trabalhar, porque num contexto de trabalho e não vão trabalhar com os amigos, vão ter que saber gerir essa parte. Também é bom aí poder haver conflitos, e sempre que os há, ou eles tratam de resolver sozinhos, ou então alguém chama-me a atenção de que ou eles não entregam as coisas a tempo, e eu intervenho. Hum, Depois, há uma série de quizzes. Eu aqui chamo cautos porque eu gosto da parte do jogo e eles também gostam da parte do jogo associada aos cautos. Dá-se assim um tempo para eles responderem à vontade. Há 2 exames e também há uma parte de uma monografia e um seminário no final da UC.
Na componente em casa é uma parte assim um bocadinho mais interessante. O que é que eu quero? Para além de definir estas regras todas, da componente mais tradicional, aqui assim, na componente em casa, logo à terceira semana, eu defino os temas com que eles vão trabalhar para a monografia, no trabalho de grupo. Logo na terceira semana eles têm que me entregar um abstract. Eu entrego um template, e eles têm que entregar um abstract com 300 a 500 palavras, tipo uma conferência, em que já têm que utilizar 2 artigos científicos. O que é que isto obriga? Obriga que os alunos tenham que ler um bocadinho sobre o tópico, porque eu só vou escrever processamento de ou o que é o polietileno, ou o que é o polipropileno. E dou-lhes uns determinados tópicos que depois estão relacionados com os conteúdos da UC, como parâmetros de solubilidade, propriedades térmicas, propriedades mecânicas, técnicas de processamento, peso moleculares e afins. Está tudo ligado com o C, está lá os tópicos que eles são obrigados a abordar, ciclagens, os ODS e afins. Logo, nessa abstract, obriga-os eles a lerem, então eles já começam a ter incentivos a continuar a trabalhar e não deixarem para a última semana, que era o que me estava a acontecer, e então já noto uma grande diferença, que eles, eu já comecei a ler sobre isto e já vão já definindo, olha, tu tratas deste tópico, tu tratas daquele, tu tratas do outro. O que é que eu peço no final do relatório? Tem que haver um crédito aos autores, eles têm que lá colocar quem é que foi responsável pelo quê, porque depois o que é que me permite? Durante a apresentação já posso jogar a quem é que faça as perguntas. Ou eu ou os outros alunos. A quem é que faz as perguntas? Eu normalmente faço isso. Por exemplo, se alguém trabalhou na parte de processamento, já não pergunto a essa pessoa sobre processamento, como perguntei aos colegas, que é para eles saberem se estão de acordo ou não, ou só alguém juntou e depois aquilo até parece-me quase atirou para a parede e colou ali o barro, espero que não caia. Assim, obrigo toda a gente a ler o relatório final, que é para poder saber responder às perguntas. Para esse relatório, e quero mesmo para as perguntas, mas para o relatório, existe uma matriz, também é fornecida na primeira aula, existe uma matriz de avaliação. Tenho essa matriz, estão lá definidos os diferentes critérios, se não atingir este valor, menos de 10 não serve, se de 10 a 12 tem que ter este critério, de 12 a 14, tanto mais este, e daí até ao 20. Para a avaliação é exatamente igual, para a apresentação é exatamente igual. O que é que eu faço? Eu crio um workshop no Moodle, quando eles submetem também é pelo Moodle, eu crio um workshop no Moodle em que cada aluno tem que avaliar um relatório, menos do grupo dele, claro, porque isso também dá para fazer no Moodle, escolhê-lo do grupo dele. Eles têm que avaliar, que é uma avaliação por pares. Avaliam, eles têm uma janela de uma semana para avaliar esse relatório, com base nessa matriz de avaliação. Submetem também os comentários para que os colegas que escreveram o relatório possam aceder. O que eu faço é anonimizar. Digo sempre que os comentários são anónimos, tá bem? Junto com os meus. Já faço sempre uma filtragem mas ainda não tive essa necessidade, mas tenho o particular cuidado de ler e fazer uma filtragem, às vezes não vai ter algum comentário assim um pouco mais forte, mas faço isso. Para a apresentação, o que é que eu faço? Crio um formulário com o Forms, junto-os em grupo, e os outros grupos têm que avaliar quem apresenta. Está bem? Eles preenchem e identificam quem é o grupo avaliador e qual é o grupo que estão a avaliar. E colocam lá também nessa matriz de avaliação da apresentação, especificamente para a apresentação, colocam lá os diferentes critérios que depois eu partilho com os alunos. Isto aqui assim é muito aberto, é muito partilhado com os alunos o tempo inteiro, para que eles possam também saber de onde é que vêm as respostas. O que é que isto permite? Ou pelo menos a minha interpretação disto permite. Quando os alunos estão a avaliar por pares, eles olham para aquilo que eles próprios fizeram e comparam com os colegas. E isto permite dizer, a nossa parte aqui nesta componente está melhor e nós podemos melhorar mais naquela componente. Isto é uma aprendizagem que eu não sei quantificar, mas nota-se que ao longo dos anos vai evoluindo. Funciona, mas eu não sei. Há coisas aqui que eu não consigo perceber. Nos CAUTs tem outra particularidade. Nos CAUTs, os alunos, a cada aula, a cada semana, eles têm que me entregar cada grupo tem que me entregar 5 perguntas com as 5 respostas corretas. E normalmente eu tenho 7 grupos, 7 a 10 grupos. Isto dá-me facilmente 35 a 50 perguntas por semana.
eu dessas perguntas, e eu faço um Kahoot a cada 3 semanas, ou seja, eu tenho mais de 100 perguntas para escolher, eu escolho 10. As outras utilizo para o exame, colocando no Moodle como base de questões. Mas eu escolho 10. São eles que fazem as perguntas, são eles que fazem as respostas. Depois faço-lhes o Kahoot e eles todas as semanas entregam umas perguntas religiosamente. A partir do primeiro Kahoot, quando eles veem, epá, as perguntas são aquelas que nós fazemos, eles entregam as perguntas com as respostas. Às vezes aqui e ali eu troco uma palavra para colocar um bocadinho mais correto, mas a minha interferência é muito pouca. Isto faz com que os alunos vão acompanhando semana a semana as aulas. Porquê? Porque eles têm que preparar as perguntas e têm que preparar as respostas, elas não podem ser tortas. Depois, há aqui assim mais algumas coisas que eu vou fazendo. Eu gravo uns vídeos de 10, 15 minutos pré-aula, que eu vou carregando, que isto é a atividade que eles têm que fazer anteriormente. Deixo umas perguntas nos vídeos em aberto, que é para depois retomar durante a aula com o método socrático. Hum, essa parte dos vídeos eles também acham bastante interessante, porque lhes permitem ir acompanhando o C. No final dizem-me sempre: "Ah pá, deveria estar a aula completa e deveria", porque eu também não falo tudo, só introduzo, assim, os tópicos que vou falar na aula a seguir, não é muito completo. Normalmente eles depois dizem: o professor devia gravar era as aulas completas, que era para poder, estudar para o exame". Outra coisa que eu notei que me funciona muito bem é um jogo de cartas. A aula começa quando os alunos entram dentro da sala de aula, eu dou-lhes uma carta para a mão, é umas cartas grandes, daquelas de brincar, que aprendi com a Sofia até nos programas de inovação pedagógica coordenados pela professora Sandra. Aprendi o jogo de cartas. A Sofia utiliza para outra coisa, esta aqui saiu-me da cabeça, assim um bocado à sorte. Mas funciona bem, que já é o terceiro ano com que faço, a grupos pequenos e grandes. Entrego-lhes a carta, os alunos já sabem que têm que pegar na carta. Depois, quando estamos a resolver problemas ou quando têm que perguntar alguma coisa, mas aqui um problema, que é o caso que eu trouxe, como é que eu faço para o aluno ir ao quadro? Os alunos não querem ir ao quadro. O que é que eu faço? Dou-lhes uma carta e fico uma carta exatamente com as cartas iguais para mim. Chamo um aluno, o primeiro é sempre o delegado de turma. Esse aluno tira depois de dar o tempo para eles resolverem a questão, que o tempo é precioso. Temporizar os exercícios é fundamental para que o aluno se dedique, senão eles vão se dispersar. Quando eles veem o relógio a contar atrás, sabendo que um vai ao quadro, o delegado da turma tira a carta e a quem sair a carta correspondente do outro lado, ele vai ao quadro. Até hoje, nenhum aluno se negou a ir ao quadro. Já experimentei em EGI, já experimentei em mecânica, já fiz em materiais várias vezes. Até hoje, nenhum aluno se negou a ir ao quadro. E se eu não levar as cartas, são eles primeiros a dizer: "Mas hoje não temos cartas?" É Ó uma Vitor, coisa. desculpa interromper-te, mas estás em cima do tempo já, se Sim, puderes já ser. vou terminar. Já vou terminar. Aqui, assim, é o feedback, está bem? É o feedback com que eu, no final, termino cada aula com um Mentimeter, uma questão anónima, peço aos alunos para: "Olha, o que é que ficou na cabeça?", que é para eu escrever o sumário. E pronto, aqui os caoutchoucs funcionam porque eu dou-lhes chocolates, é tipicamente isso, então eles até colocam nas respostas todas as semanas: "Oh, mas já cá outra, que é vai haver chocolates?". Outra vez, tem uma análise do que é importante e o que é que não há. Isto realmente, o que é que isto permite? Permite-me que eu na aula a seguir toque nos tópicos que eles não se lembraram. Aquilo que não está escrito, eu vou lá e toco-os outra vez e vou repetindo. E depois o feedback dos alunos é tudo muito transparente, eles podem dar feedbacks anónimos, podem escrever nos fóruns de várias maneiras e feitios, é tudo anónimo, até, aliás, como estão aí todos os comentários, é tudo anónimo. Eles dão muito boas ideias, eu coloquei lá. Vêm muitas vezes às aulas, as minhas aulas são às 9 da manhã, eles estão lá o tempo todo, mais de 80% dos alunos estão lá, juntam-se todos em grupo, como estava na fotografia, não dispersam na sala, estão todos juntinhos. Hum, Acho que há mais responsabilização no processo de avaliação, eles sentem-se parte ativa no processo de aprendizagem. A avaliação, como eu disse, é escadinhas, começa no 0 e acaba no 20, à medida que o tempo vai passando, eles podem ver a sua nota aumentar, e isso ajuda-lhes a fazer mais ou menos esforço para ter mais nota. Há maior envolvimento, há maior entusiasmo, há maior participação. A média não é brilhante, a média é um 11, mas a verdade é que os alunos aparecem e eles gostam bastante de cá estar. Peço imensa desculpa pelo excesso de tempo. Obrigado. Obrigada, Vitor, sobretudo pelo entusiasmo.